Olá pessoal, sou o professor Marcelo Carneiro de Freitas, estou ministrando o curso de formação para coordenadores de cursos de graduação. Aqui a gente vai finalizar, né, esse curso de formação com algumas considerações finais. Tá? Então, para finalizar, né, esse curso, né, algumas indicações e orientações aí que são importantes, né, dentro do contexto também da coordenação do curso. Né? Então, lembrando que aqui nesse curso, né, de formação, a gente falou sobre algumas coisas gerais. Né? No dia a dia é que você realmente vai tendo aí novas experiências e verificando outras questões que envolvem a coordenação. Tá? Então, mas é importante, né, a gente ter essas orientações básicas, porque a gente, quando entra na universidade, né, em princípio é só para dar aula, né? Dar aula, fazer pesquisa, extensão, enfim, mas a gente tem a outra parte, que é a parte administrativa. Né? Então, a gente está à frente de alguma órgão de gestão, quer seja a coordenação de curso, a presidência do NDE e outras, presidente de câmara de graduação, enfim, outras questões que envolvem a administração da universidade e que é importante também para o crescimento aí do profissional, né, do docente, né, para ele conhecer um pouco como é que é essa máquina da instituição, como é que funciona. Então, essa experiência de coordenador de curso, né, às vezes é trabalhosa, mas também é importante para a gente conhecer um pouco como é que desenrola as questões administrativas da universidade. Né? Às vezes, quando a gente é coordenador, muitos professores acabam nos criticando, fazendo alguns tipos de reclamação, mas é porque tem algumas questões que independem da ação do coordenador. Né? E por isso que é importante, né, que haja um rodízio, né, entre os professores daquele curso, do colegiado, para a questão de coordenação, para as pessoas entenderem, né, a dificuldade que existem para ser um coordenador, as diversas nuances, né? Então, e aí eles vão poder entender que às vezes é difícil, né, a gente poder agradar a todos, né? Mas a gente tenta fazer o máximo para que tudo possa desenrolar de forma harmônica, né? E que tudo possa se resolver bem nas questões que envolvem um colegiado do curso. Né? É extremamente importante ter uma boa relação com o seu coordenador e sempre acioná-lo quando necessário. Né? Então, quando entra na coordenação, você não entra sozinho, né? Você tem um vice-coordenador. Obviamente que você, como coordenador, né, é gratificado para aquela função. Né? Então, você vai executar realmente a maior parte daquelas questões. Né? Mas sempre tendo suporte ali do vice-coordenador, né, para ele também lhe orientar os caminhos mais adequados, né? Compartilhar tudo que envolve a coordenação do curso com o vice-coordenador, porque em alguns momentos ele vai ser acionado, né, a participar de reuniões, né, a representar a coordenação do curso quando você não puder. Então, essa relação do vice-coordenador é extremamente importante, né, e que ele possa realmente ser convocado. Né? Mas para isso também é importante que você, como coordenador, deixe a par de tudo que acontece com a coordenação com o vice-coordenador. Tá? Uma coisa muito importante é o calendário acadêmico. É um documento também que você precisa, né, verificar datas. Né? Então, tem muitas datas relativas a processos, trancamentos, que constam ali no calendário acadêmico, que é importante o coordenador ter ciência daquele conteúdo para fazer aviso aos docentes, aos professores, enfim. Né? É importante ter saber, né, o que consta ali, as datas, né, que são importantes dentro do calendário acadêmico. Tá? Ter ciência do conteúdo do PPC, isso aqui é algo primordial. Né? Então, o coordenador do curso e todos os professores que estão ali naquele colegiado também, é importante saber todas as nuances que tem ali o PPC. Né? Inclusive, né, reformular aquele PPC
em uma determinada época, né? Então, porque o mundo é dinâmico, né? E muitas questões que envolvem o profissional também são dinâmicas. Então, é importante atualizar o PPC como forma de melhorar as questões acadêmicas, as questões de qualificação profissional, né? E a reformulação do PPC sempre vai ser realizada quando necessário. Então, deve ser motivado pelo interesse institucional, por ação de supervisão do MEC ou por alguma exigência legal superior. E aí, o PPC ele tem que ser reformulado, tem que ser atualizado. Tá? E isso vai beneficiar muito, né? Tanto a questão da instituição, de nós docentes e principalmente nas questões que envolvem os discentes, né? A melhoria da qualificação profissional. Então, o PPC é aquele documento essencial para o curso, tanto que nas avaliações do MEC, esse documento é altamente estudado, né, pelos avaliadores e ele serve de referência para as avaliações em loco. Tá? Por isso que é importante que esse PPC ele seja seguido e possa ser atualizado sempre que possível. Tá? É importante o docente ter essa vivência com o coordenador de curso para poder entender as questões administrativas que envolvem o curso. Também para entender a dinâmica administrativa da universidade nas diversas instâncias colegiadas que o coordenador participa. Né? É aquilo que eu falei no início. Né? Então, quando a gente está no cargo de coordenação, né, a gente verifica essas questões, né, que envolvem aí o âmbito administrativo da universidade. Né? E aí é importante essa questão de rotatividade dos coordenadores. Né? Às vezes a máquina não gira muito, sempre gira em torno de algumas pessoas que estão mais envolvidas ali com o curso. Né? Mas é importante que todos os docentes ali de um determinado colegiado possam participar de uma coordenação para poder entender realmente como é que o sistema funciona. Né? E aí criticar, né, de forma mais evidente. Né? Então, às vezes, a gente recebe muitas críticas negativas, né? Tem críticas positivas, obviamente, quando a gente faz um bom trabalho, desempenha um bom trabalho, mas tem muitas críticas negativas, né, com o coordenador. Mas às vezes é por isso, né, pela essa falta de experiência do professor como administrador, a questão de que tem que seguir alguns trâmites na máquina administrativa, né? Então, muita coisa independe do coordenador de curso, né? Depende de outras instâncias da universidade, depende de aprovações em reuniões institucionais. Então, por isso que há uma complexidade dentro desse mecanismo que envolve a administração da universidade, né, dos cursos de graduação de uma forma geral. Né? Mas eu acho que você desempenhando um trabalho, né, seguindo aquilo que deve ser seguido dentro do contexto administrativo, dentro do contexto acadêmico, você vai poder desempenhar, né, um bom papel na função de coordenador e melhorando realmente as questões do curso. Tá? Então, nesse curso que a gente pôde apresentar aqui para vocês, né, então a gente falou, né, de algumas informações gerais, né, falou da questão dos suportes técnicos que envolvem aí o curso, né, alguns órgãos administrativos que atendem ao nosso curso, né, que a gente está diretamente ali ligado. Falou um pouco sobre o sistema SIGA, na função de coordenador, o sistema CIPAC também, os elementos que envolvem o sistema CIPAC, o planejamento acadêmico dos cursos, falou um pouco sobre as questões que envolvem o ENAD, o reconhecimento e a revisão do reconhecimento do curso, né? E aqui essas considerações finais, né, como forma de contribuir para você como coordenador de curso, né, ou quem sabe você um futuro coordenador de curso, entender como é que é um pouco dessa dinâmica administrativa que envolve a coordenação do curso, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, isso aqui é apenas algo para lhe ajudar, né, a desempenhar suas funções ali no curso. Mas é importante, né, você buscar mais informações, né, tirar dúvida com outros coordenadores passados também,
para poder entender um pouco o funcionamento, né? Sempre acessar o sistema e fuçar mesmo as funcionalidades do sistema, que aí você realmente vai aprender um pouco daquela dinâmica do funcionamento, tá? Procurar algumas instâncias superiores para a questão dessas questões que envolvem o ENAD, o reconhecimento do curso, né? Enfim, é importante você... Então esse curso ele quis mostrar um panorama geral das questões que envolvem a coordenação do curso. Mas a dinâmica diária, né, o seu dia a dia é que vai aparecer mais questionamentos e aí você vai aprendendo, né, como é que é o funcionamento. Né? E sempre que possível, sempre pedir suporte, né, a um coordenador. Né? No CCAB, por exemplo, a gente tem um grupo de coordenadores de WhatsApp, né? Então sempre quando alguém tem alguma dúvida, alguém pergunta, né? A gente pergunta e aí a gente vai se ajudando, né? De repente você no seu centro, seria interessante também fazer esse grupo de coordenadores, porque aqueles que são mais antigos vão ajudando aqueles mais novos e vice-versa, né? Quem tem alguma informação é mais atualizada, mais relevante, acaba apresentando lá no grupo e aí todo mundo vai crescendo e vai aprendendo, né, de forma conjunta, tá? Então, com isso, né, a gente, né, finaliza aí esse curso, né? Qualquer também dúvida vocês podem me procurar, tá? E aqui uma frasezinha, né? Minha admiração e respeito a todos os docentes que assumem essa função de coordenação, sinta-se acolhido, fortalecido e siga com força e razão cumprindo essa missão. Né? Então essa é a minha mensagem para você coordenador, para você que tem a pretensão de ser um coordenador. Né? É uma função que realmente exige um trabalho, né? Mas se você já tem tudo organizado, esse trabalho às vezes é reduzido. Tá? E também ajuda você a entender melhor, né, a universidade, entender melhor o seu curso, contribuir com o seu curso, né, além do ensino. Né, então você contribui com o curso nessa questão de administração. Então o meu mais profundo respeito e admiração, né, para nós coordenadores. Né, eu atualmente estou nessa função, mas é uma função que é temporária. Né, então você pode ter algumas gestões de coordenação, mas assim, a minha grande admiração, né, para você que está seguindo essa função, querendo contribuir com a melhoria do seu curso e da universidade de uma forma geral. Tá? E aí, obrigado aí por essa oportunidade, né, de estar mostrando, né, um pouco das questões que envolvem a coordenação do curso, toda essa parte administrativa. Né? E aí qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato com o meu e-mail e aí a gente tenta, né, sanar algumas dúvidas. Tá? E agradeço e a gente finaliza por aqui. Obrigado.